E aí, meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia. Se você não está inscrito no Bitec, já aproveita e se inscreve aí, porque tem vídeo todo dia. Me segue nas redes sociais e ativa o sininho para receber as notificações, tá bom? Bom, vamos falar hoje sobre o Zenfone 4 que está aqui na minha mão. Esse aparelho que foi lançado recentemente pela ASUS, aí um dos principais lançamentos, na verdade, o principal lançamento da ASUS esse ano. A gente já testou aqui no canal Zenfone 3, Zenfone 3.1, Zenfone 2, todas as gerações aí de Zenfone, e realmente a gente tem um aparelho bem melhorado aqui. Eu poderia dizer que, obviamente, é um aparelho mais maduro que a gente tem da ASUS nos últimos tempos, tanto em termos de construção como câmera, e eu vou detalhar bem certinho para vocês aqui na análise, tá bom? Só para vocês entenderem um pouco, essa versão que está aqui na minha mão é a que tem o Snapdragon 660, que é um novo processador aí da Qualcomm, com 6 GB de RAM. Sim, é bastante memória RAM e esse bicho aqui é bem poderoso. Ele roda tudo extremamente fluido, o jogo vai suave. Esse é um novo processador, a linha 660 e 630, são processadores novos. Do 660 tem 4 aparelhos que tem no mercado com esse processador, e da ASUS, se eu não me engano, é um dos primeiros aqui no Brasil, se não o primeiro que chegou com esse processador. Esse modelo aqui tá na faixa de R$ 2.399, R$ 2.400. Ele é mais caro, sim, tá? Apesar de ser um aparelho intermediário, ele tem configurações que já estão adentrando ali num nível top. O Zenfone 3 é um celular feito para ser realmente um intermediário, mas ele tá invadindo, tá começando a ficar uma linha bem difícil aí de você dividir em relação a um top de linha para um intermediário avançado, a gente poderia dizer assim. Em termos de desempenho, ele vai muito bem, galera. Só para vocês entenderem, os 660 e 630, eles utilizam a mesma arquitetura da série 800, né, do Snapdragon 800. O que significa isso? Que a gente tem aqui um processador voltado para alto desempenho, ao mesmo tempo que ele foca em economia de energia. Ele não é tão econômico que nenhum 625, por exemplo, porque a gente poderia dizer que ele é um sucessor da linha 625, mas ele está bem mais poderoso. Então eu consideraria como uma série 700 e não como uma série 600. Seria melhor encaixar assim. E o Marcel Campos, que é o diretor da ASUS, ele deu o exemplo de que o 660 vai fazer você pensar se você precisa gastar a mais do que no Snapdragon 835, por exemplo, se vale a pena você pagar essa diferença. E eu concordo com ele, eu achei que estava exagerando um pouco no começo, mas não, gente, o bicho vai suave. Em termos de desempenho para você rodar sistema, sobra potência, todos os jogos da Play Store rodam no gráfico máximo sem problema nenhum. Eu baixei todos os jogos mais pesados e fui trocando entre eles e o bichão foi embora. Mas tem um porém, galera. Apesar dele ser focado em economia de energia, ele não é tão econômico que nenhum 625. Realmente não é. Ele bebe mais, ele não é um processador beberrão, mas ele não é tão econômico como eu achei que ele fosse ser. No começo, o desempenho da bateria estava péssimo, estava bem ruim. Eu estava tendo na faixa de 8, 7 horas de uso. Eu até conversei com o pessoal, né, com a galera que estava recebendo o aparelho. Conversei com o Marcel também para entender o porquê que ele estava tão beberrão. E o Marcel até me explicou, ele falou, ó, calma que o 12, que é um sistema que a gente tem aqui do Android, ele demora um pouco para aprender, e o processador da Qualcomm, essa linha, ele também tem um aprendizado que dentro de 3 a 4 dias você começa a ter o retorno correto da bateria. E é verdade, tanto que meio que dobrou o uso, né? Eu tava tendo 8 horas, agora eu tenho conseguido na faixa de 16, 17 horas. Então dá para um uso misto, dá para você usar o dia inteiro sem problema nenhum. Se você for um cara muito hardcore, que joga jogo o tempo todo, neurótico de mexer no celular, no final da noite você vai ter que dar uma carguinha a mais se você for sair para um barzinho, para uma balada, alguma coisa, que daí ele não aguenta tanto tempo assim. Ele não vai ser uma bateria de 2 dias, né? Mas o Snapdragon 625 também não era. Ainda assim, eu acho que a gente pode ter uma melhoria aqui, talvez por alguma coisa de software. Eu acho que precisava ter um gerenciamento de bateria um pouquinho melhor, apesar que com o desempenho dele, é difícil a gente querer exigir muita duração de bateria, porque a gente tem uma bateria aqui de 3.300 mAh, né? Ele é um celular mais fino, então ele não vai ter uma bateria tão grande como a gente viu, por exemplo, no Zenfone 3.1, que era 5.000 mAh. Ainda assim, tá bem legal, é um processador que eu acho que o pessoal vai ter que entender por que o 660 e o 630 veio, né? Ele é um processador que ele quer alinhar alto desempenho com foco em economia de bateria, mas você não vai ter uma bateria de uma duração tão boa
quanto um Snapdragon da linha anterior, 625, apesar que o desempenho é bem melhor, tá? Falando-se em termos de construção, o Zenfone 4 tá bem maduro. Ele não mudou muito quando a gente olha assim, ele segue bem a linha que a gente tinha já da Asus dos Zenfones anteriores, mas ele tá um celular mais classudo, né? A gente tem aqui uma câmera dupla traseira, a gente já vai falar com mais detalhe das câmeras, que ela segue o nível do corpo do aparelho, então ela não é saltada, então você realmente tem um aparelho unibody, né? Você pega, você sente o aparelho bem como se fosse uma peça única mesmo. É metal, alumínio, e vidro, então a gente tem vidro aqui atrás com uma combinação de metal, assim como na frente, Gorilla Glass, tanto na frente como atrás, então tem uma proteção bem legal aí contra riscos, apesar de que eu vi alguns risquinhos aqui, um pouco indesejados, micro riscos na verdade, que você consegue olhar no reflexo da luz. Não sei dizer se foi alguma areia que estava no meu bolso e tal, porque eu sou bem cuidadoso com o aparelho, mas de qualquer forma tem se saído bem, assim, em termos de resistência eu estou usando capinha, a Asus dá uma capinha que vem junto com o aparelho de TPU, que é muito bem-vinda, e tem que tomar cuidado porque aparelho que é metal e vidro, eles são mais sensíveis, não tem jeito, apesar de ter o Gorilla Glass 5, se cair no chão de um mau jeito ali, vai trincar com certeza. Então é um aparelho sim que evoluiu em qualidade de construção. Ele tem aqui o sensor digital que veio para frente e uma tela de 5.5 polegadas. O sensor digital dele é bem rápido, tá? Eu tive alguns problemas aí no começo, quando eu peguei o aparelho, ele estava falhando algumas vezes. Eu achei que ele não tá tão rápido como a geração anterior. Depois eu recadastrei as digitais, ele melhorou bastante. Mas ainda assim, de vez em quando, eu sinto que ele não detecta como deveria detectar. Se você tá com o dedo suado ou com algum creme na mão, algumas coisas, ele já tem um pouquinho mais de dificuldade. Ainda assim é bem rápido, mas eu sinto que você tem que colocar o dedo todo em cima, talvez com um pouquinho mais de pressão do que era a geração anterior para ele liberar. Mas eu vi pessoas falando que acham que ele está mais rápido que o Zenfone 3.1, então não sei se é muito preciosismo meu, mas é uma coisa que eu reparei, né? Minha mão também é muito seca, então isso pode atrapalhar um pouco aí na detecção de digitais. Mas de qualquer forma tá bem, assim, tá dentro dos padrões, bem rápido, na hora que ele vai o bicho é rapidão para destravar, então é só um detalhe que eu achei importante trazer aqui no vídeo. A tela de 5.5 polegadas que nós temos aqui é uma tela IPS, Super IPS, né? Ela não é uma AMOLED como a gente tinha lá no Zenfone 3.1, mas a Asus diz que essa tecnologia que eles utilizam aqui dá pouquíssima diferença para o AMOLED. Realmente eu não percebi muita diferença, tem 600 nits de brilho, é um brilho bem alto, né? Se você não sabe o que é nits, é uma medida de brilho, então ele é muito forte, assim como eram os Zenfones da geração anterior, dá até para você usar essa tela de lanterna, de tão forte que ela é, então dias de sol vai de boa. Ainda assim não é uma tela AMOLED, eu achei que os pretos não são tão profundos que nem a gente vê numa tela AMOLED e tal, mas não é algo que me incomode, né? De qualquer forma, tá bem legal essa tela para você visualizar mídia, foto e tudo mais. Já falando um pouquinho da parte audiovisual, nós temos aqui som de alta qualidade, a gente tem um falante aqui na frente, ou seja, é um falante estéreo, sai som daqui e daqui de baixo. Então são dois falantes trabalhando ao mesmo tempo, isso dá um som mais estéreo, mais encorpado. Ele tem tecnologia DTS para você utilizar com o seu fone de ouvido, porque tem uma entrada de 3.5 mm aqui, então você tem som com alta qualidade, além dele ter aqui também como se fosse um equalizador, já no próprio sistema, que te permite regular o som e responde muito bem. Eu testei com alguns fones que são, digamos, mais técnicos e eu senti uma resposta boa. Fones que às vezes são muito agudos, você consegue puxar um grave legal para ficar um som mais agradável e vice-versa. Então é muito bem-vindo essas pequenas modificações aí que a Asus coloca no sistema, que realmente fazem sentido, né? E já falando em sistema, a gente tem aqui a ZenWire 4.0 rodando aqui, a ZenWire modificada, que ela tá mais limpa, mais clean, mais leve. Então a gente não vê mais aqueles ícones muito grandes, aquele monte de bloatware que a gente tinha na geração anterior, que todo mundo reclamava disso e a Asus não mudava. E finalmente a Asus escutou aí esse quesito dos usuários e mudou. A gente tem pouquíssimo, praticamente zero bloatware aqui, e um sistema mais limpo, mais bonito de mexer, mais moderno, né? Agora ele tá mais com cara de ser uma coisa mais minimalista. Isso me agrada muito. E a gente tem funções aqui dentro, como por exemplo, você pode duplicar arquivo de forma nativa, aplicativo de forma nativa, o que ajuda bastante para quem às vezes quer utilizar dois Facebooks ou duas contas no WhatsApp, no Instagram, enfim. Então tá rodando bem suave, é o Android 7.1.1, que é a versão mais atualizada de Android, e foi confirmado que ele vai sim mudar
ser atualizado para o Android 8.0, assim como o Zenfone 3 e o Zenfone 3.1. Então isso é muito legal, que mostra que a Asus ela garante sempre uma atualização, um flavor, mas ela não está esquecendo da galera que já tinha os aparelhos antigamente. Agora, um dos principais destaques do Zenfone 4, meus queridos e queridas, é a câmera, né? Na verdade, toda a campanha da Asus é em cima do We Love Photo, que seria Nós Amamos Foto, e nós temos aqui um sensor de 12 megapixels, com abertura 1.8, ou seja, uma lente bem clara, trabalha muito bem em low light, em baixa luz, e nós temos uma câmera wide angle aqui de 8 megapixels, que é uma câmera mais aberta para você capturar bastante imagem na foto. Eu acho ótimo esse tipo de combinação de câmera, é a primeira vez que eu utilizo um aparelho que tem uma câmera normal, digamos, né, que representa uma 24mm, e uma lente bem aberta, que representa em torno aí de uma 12mm, se eu não me engano. O que acontece? É muito mais utilizável, eu acho, esse tipo de lente bem aberta, porque para fotografar arquitetura, foto de rua, esse tipo de coisa, prédio, essas coisas, fica muito legal, você consegue dar uma perspectiva nova para foto, e eu sou um cara que gosta muito de foto, eu tenho câmera, sempre fotografei, e eu tomei gosto pelas grandes angulares muito antes do Zenfone 4, e era um tipo de lente que eu pensava que eu não queria me interessar, e na verdade é a que eu mais gosto hoje em dia. E para você que gosta de tirar foto com a galera, com os amigos e tal, você consegue caber muito mais gente na foto, mesmo que seja um espaço pequeno, porque ela é quase a abertura de uma GoPro, né, que a gente está acostumado, que é aquele ângulo bem aberto. Em termos de desempenho, as câmeras se saem muito bem. A câmera da Sony de 12 megapixels aqui, que é a principal, ela se sai muito bem em low light. Tem um sistema interno aqui da Asus, que é como se fosse um processador de imagem, que tá também bem legal. Ele se perde às vezes um pouco na exposição, eu acho que ele quer trabalhar muito a exposição, então às vezes você sai super exposto, né, com o rosto às vezes um pouco branco, onde não deveria, mas depois você tira uma outra foto e ele consegue corrigir. Então eu acho que é a melhor câmera que a gente tem nos celulares da Asus até hoje. Assim, tá muito satisfatório, eu gostei bastante, é uma câmera que, para baixa luz, ela tem um modo Pro, que você pode tirar foto também controlando a câmera no modo manual. Eu não tinha visto até hoje digamos assim, um sistema de modo manual de câmera tão fácil e tão intuitivo de usar como aqui no Zenfone 4. E você consegue obter um resultado muito legal, né? Ela dá bastante regulagem para você. Tem algumas câmeras que tem modo Pro no celular, mas dá pouquíssima opção de regulagem para você. Então você só mexe talvez, pode aumentar ou diminuir a exposição, mas você não consegue mexer no ISO, no obturador. Aqui a gente tem tudo. Então eu consegui belas fotos utilizando aí o modo profissional, que eles chamam aqui, que é praticamente o modo manual. Temos aqui também o modo retrato, que embaça o fundo, né? Você tira a foto de você e deixa aquele fundo destacado para dar aquele tom mais profissional na foto. Fica muito bom também. E a câmera frontal também se sai muito bem. Ela tem o modo retrato na câmera frontal, então a gente consegue um desfoque bem legal, fica bem bonito. Apesar de que em alguns momentos eu acho que o desfoque fica muito pesado, então parece ver que é software e que ele exagera um pouco no contorno, mas são coisas que podem ser acertadas. Ainda assim ele acerta na maioria das vezes, às vezes sai uma falha aqui quando você tem um contraste embaixo do braço, alguma coisa, mas é preciosismo, de qualquer forma tá saindo muito bem. Eu observo na câmera frontal também que às vezes a gente tem uma exposição exagerada no rosto, que eu acho que é esse sistema da Asus, esse processador de imagem da Asus que às vezes se perde um pouquinho, mas isso pode ser atualizado aí nas próximas atualizações do aparelho. De qualquer forma, é uma câmera que me agradou muito, galera. É a câmera que eu mais gostei da Asus até hoje. Realmente vai muito bem low light. Se você gosta de foto, sem dúvida é um aparelho que vai ser muito bem-vindo para você. As versões que a gente encontra do Zenfone 4 disponíveis no mercado são com a versão do Snapdragon 630, 4 GB de RAM ou 6 GB de RAM e a 660 com 6 GB de RAM, que é a top de linha. É a partir de R$ 1.899 que está custando o aparelho, então a versão de entrada tá com um preço sim bem competitivo, considerando que a gente tem já uma linha de processadores nova, que vai sair muito bem, com belas câmeras e um acabamento muito legal, ao mesmo tempo que a 660, ela é uma linha que já é mais caro, né? A gente já tá falando de R$ 2.500, com esse preço você consegue comprar celulares que eram top de linha do ano passado, e aí vai da sua escolha, mas ainda assim é um aparelho que em termos de desempenho, ele tá, gente, já invadindo a área ali do 820. Eu saí do OnePlus 5 com 8 GB de RAM para mudar para o Zenfone 4, e eu praticamente não senti quase diferença na utilização. Para jogos, não senti diferença.
Para uso aqui no dia a dia, é claro que 835 com 8 GB de RAM é um pouco mais rápido, mas é coisa mínima, é coisa que nós que ficamos mexendo o dia inteiro com o celular, a gente fica reparando porque a gente trabalha com isso. Mas para um usuário normal, não vai ter diferença. Então, realmente vale a pena você pensar se você quer gastar tanto a mais um aparelho ou começar a pensar em séries que focam numa quebra aí de economia de energia com desempenho, sem precisar gastar tanto assim. Resumo da obra, galera, nós temos aqui um aparelho muito bem acertado da ASUS, com boas configurações, um preço competitivo. Eu vejo que a ASUS tem se esforçado para trazer aparelhos com configurações legais e modificações que os usuários pedem, né, no que as pessoas veem valor realmente, e tem acertado bastante. A gente viu uma grande evolução desde o Zenfone 2 e eu acho que é um aparelho sim que vai atender sossegado aí 95% das pessoas, com uma boa câmera, um bom processamento, uma boa qualidade de construção. Se vocês me perguntarem, ok, Becker, mas o que você não gostou no Zenfone 4? Bom, galera, é o seguinte, eu acho que a bateria poderia estar com um desempenho um pouco melhor, não tá ruim, ela tá dentro dos padrões. Mas eu acho que não vai ter muita melhoria em relação a isso, porque o desempenho do 660 realmente é bem mais alto do que a gente vê no 625. Então talvez um ganho de bateria aí, se a ASUS conseguir olhar alguma coisa de software, poderia ajudar um pouco. E as fotos, aquela questão da exposição. Às vezes eu vejo que o processador interno aqui da ASUS quer compensar demais, aí você tem uma super exposição, você tem que tirar uma outra foto, mas são pontos mais específicos. De qualquer forma, é um celular bem interessante que eu recomendo aí de olhos fechados. E se você tiver interesse, o link vai estar aqui na descrição também. E se você já tem o Zenfone 4, comente aí, que eu quero saber o que você acha, o que a galera está achando desse belo aparelho aqui, tá bom? Então é isso aí, meus queridos e queridas, não esqueçam de se inscrever no Bitec, deixar o seu like, a gente se vê no próximo vídeo. Esse é o Zenfone 4 e valeu! Tchau, tchau!